Olá, bem-vindos ao Vozes do Desporto. Primeira derrota da Era Martínez. Foram doces as amêndoas na Luz e Alvalade. No Dragão, por sua vez, não houve amêndoas. O beisebol está de regresso e fica aí para saber qual é o gol da semana. Ora, muito bem, estamos de volta. Epá, isto hoje estamos com uma bancada cheia. Não sei, tivemos aqui o Ricardo a comentar que o sofá, não sei se vai aguentar com este peso benfiquista. Olá. Ou do peso do pequeno... desculpa, a vermelha Benfica. Ou do peso do pequeno almoço, não é? Peniche, desculpa. O Paulo está neutro, É o árbitro. Cartão vermelho para o meu lado, pronto, não se faz. Mas isto é o episódio especial da Páscoa. Hoje estamos aqui a gravar, é segunda-feira, estamos a gravar na segunda, portanto vocês estão a ver isto na terça. Segunda de manhã. De manhã, é verdade, mudámos o horário e tudo. Até tivemos aqui um pequeno almoço, um patrocínio da Our Bakery que nos trouxe aqui. Quer dizer, já falta aqui muita coisa. Sim. Porque, enfim, porque eles estava bom. Por isso é que o sofá está como está. Pois. É com o peso. Há razão para tudo, meus amigos. Mas café, bolinhos, temos ali o bolinho da Páscoa também para depois no final do programa nós entrarmos ali um bocadinho naquela doçura da Páscoa. Espero que tenham todos tido uma belíssima Páscoa. E nós aqui vamos ao desporto, não é, Andrew? Vamos ao desporto. O que é que temos aí já? Depois de comer tanto doce, não é? Agora temos que fazer um bocado de exercício. Exatamente. Vamos começar com o futebol. Temos aqui o TFC. O que é que tivemos aqui em relação ao TFC esta semana? Derrota em casa. Pois, é 3-1 contra o Sporting Kansas City. O Sporting que este ano está em grande. Pois. Kansas City. Sporting, Kansas City. Atenção. Não tem nada a dizer ver. nada. Eu não disse nada. Eu já tive um cartão vermelho dali, não posso ter mais, já estou. Então, Pronto. mas foi acho que um péssimo jogo dos TFC. Não estavam a contar com a sua maior estrela, Insigne, que vai estar algumas semanas ausente. E sim, foi mas uma a falha de um jogador não não fazer a diferença toda. Porque a defesa foi horrível. Em várias ocasiões o nosso guarda-redes, o Gavran, teve que se aplicar e fez uma excelente primeira parte. Já na segunda sofre um frango no 2-0, num remate longe que ele podia perfeitamente ter defendido, não defendeu. E é isso. Depois os erros acumularam-se e o resultado dilatou e só Osório marcou para os Toronto. E aí, a bancada aí desse lado, teve a oportunidade de ver o jogo ou esta semana foi complicada? Eu só tenho a dizer que então, os frangos estavam em especial esta semana. A única coisa a acrescentar foi aquilo que o Paulo falou que há 2 semanas, talvez, porque o único jogador que faz golos no TFC neste momento está lesionado e acho que é para 4 a 6 semanas. Portanto, eu penso que isto vai ser um princípio de várias derrotas, porque eles não têm marcadores. Não há ninguém que faça golos naquela equipa. E a verdade é essa. E eu lembro que o Paulo mencionou isso há 2 episódios atrás, que era curto, só o Insigne. Portanto, tirando ele da equipa, eu penso que o TFC fica sem pessoal que faça golos. Portanto, eu acho que vai haver muitos mais jogos iguais a este do Sporting. Eu acho que pode haver jogadores que façam golos, mas que não consigam desbloquear certos resultados. Sim. Este caso, sim, façam gols, mas acabam por perder 3-1. Sim, exato. Acabam por perder 4-2, mas não é suficiente. Sim. Mas o Toronto perdeu aqui uma grande oportunidade de construir uma boa equipa em torno do Insigne. Se o Insigne é a estrela, que é, mas se ele sem a equipa apoiá-lo, é impossível fazer tudo sozinho. E o próprio Bernardeschi também, nunca foi o Bernardeschi que nós conhecemos na Itália. Nunca, para mim pessoalmente, nunca me impressionou aqui em Toronto, sinceramente. E ele acho que é o jogador mais rematador da MLS e ainda não tem um golo. Pronto, mas perdeu aquele poder de finta, de 1 contra 1, ele era muito bom nisso, no Juventus era muito bom, depois aqui, sinceramente... Veio passar férias. Veio passar férias, e eu acho que foi o melhor que aconteceu para o Insigne e o Bernardeschi, foi tipo uma reforma mais cedo. Uma reforma adiantada, mas é pena porque tínhamos aqui uma grande oportunidade de fazer uma boa equipa e os Toronto FC não fizeram e agora perderam o comboio e vai ser mais do mesmo este ano.
já se está a ver o que é que vai acontecer, a menos que haja aqui alguma reforma, adicionar alguém ao plantel, esquece. Eles têm um ou outro jogador bons lesionados, o Laria, que joga também na seleção do Canadá, então tem algumas baixas que podem também ajudar mais à frente. Mas ainda também é cedo, não é, para falar, foi só uma derrota. Há sempre um aquela percalço. esperança, não é? Uma derrota não, é a segunda, não é? É a segunda, nesta aqui foi um consecutiva. percalço que eles também... Ou não? Eu penso que eles Ganharam nunca ganharam... o Atlanta a semana passada. Sim. Portanto, Eu penso perderam, que- ganharam, perderam. Exatamente. Eu penso que eles nunca ganharam o Sporting Kansas City em casa. É. Porque o Sporting este ano está em forma. Tá em todo forte. lado. Está forte. Esperamos que não seja mais um pouco do que aconteceu o ano passado, não é? Se o Insigne tiver bastante tempo lesionado, esperamos que não seja a mesma coisa, não é? Não, eu acho Eu acho que eles falam em 6 semanas. assim, cerca de Sabes? 6 semanas. Será pelo menos 6 jogos, no E mínimo. depois como é que ele volta, não é? Vamos Sim, dizer, depois há a recuperação. recuperação, porque não vai voltar logo a 100%, não é? Exato. Na Liga Americana também não precisa estar a 100%. Não é? Ora, muito bem, então agora vamos continuar com o nosso Portugal, não é? Que teve assim uma derrotazinha. Foi. Foi, não foi? Contra a Eslovénia, 2-0. Quem teve a oportunidade de ver aí o jogo e o que é que se tem a dizer sobre este jogo? Vamos começar ali com o Paulo. Vamos começar com o Paulo, vamos começar Sim, naquela eu- ponta. jogo. Por acaso, vocês sabem, já me pronunciei acerca disto. Eu sou contra os jogos particulares da seleção. Só estragam o futebol, que eu gosto muito do futebol do meu clube e eu acho que. E também gosto muito da seleção, mas a seleção tem o seu tempo. Nesta altura acho que é. Pronto, Do clube do Peniche? Bonito. E pronto, não vi. Da Suécia foi mais interessante, vi um bocadinho, sim, se vi a segunda parte, mas a Eslovénia não vi. Mas também não estou surpreendido, porque também Portugal não teve fez muita rotatividade. E depois também há aquele excesso de confiança. Portugal ainda não perdeu o jogo e depois há sempre aquela ideia de que vamos conseguir, não é? Eu acho que é importante perder, porque é assim é que se aprendem as lições e portanto se é para perder, é para perder agora. Mas pelo aquilo que eu vi foi uma exibição muito cinzenta. Eu acho que é mais para cumprir calendário do que mais nada, não é? É para experimentar novos jogadores, mas portanto a resolução que eles podem apanhar deste jogo é prontos a ver o que é que os novos jogadores podem incluir na equipa, a aprender a ligação entre os jogadores, mas jogos particulares é para isso mesmo. Eu acho que não se deve estar a preocupar muito com o resultado neste momento, mas esperamos que quando for a sério que não aconteça estas... Pois, o problema é esse. Eu acho que rodas, não é é? mais uma oportunidade para o selecionador ver com quem é que ele pode contar e com quem é que ele não vai contar. E eu acho que há ali, nitidamente, há ali 4 ou 5 jogadores, todos nós, quem viu um bocadinho do jogo, já sabe que não vão ao europeu. Portanto, eu acho que ao fim e ao cabo é isso, foi para cumprir calendário e foi para o treinador tirar as últimas ideias de um ou de outro jogador com quem é que vai contar e quem é que não vai contar, e serve para isso. É mais cumprir calendário do que outra coisa, sem dúvida. Sim. Yeah. Cumpri calendário, mas mais uma vez bate na mesma tecla. Foi um banho de humildade também. Pois, olha, o Peniche, por exemplo, vai jogar agora com o Sporting 2 vezes, depois tem o Marselha, pelo meio. Acho que são 7 jogos em abril. Isso aí é uma sobrecarga enorme para um clube. Claro. Sim, estou a falar do Benfica, obviamente. Mas é mesmo as seleções, apesar de eu gostar muito de Portugal, obviamente gosto de Portugal e quero que a seleção ganhe e jogue, mas eu acho que estas paragens só estragam o calendário. Principalmente para equipas que estão em fases cruciais, não é? Exatamente. Normalmente os jogadores de seleção todos estão em fases muito cruciais, estão em grandes equipas. Exato. E eles ganham milhões, mas são humanos, não são robôs, são seres humanos Claro. como nós. As pessoas às vezes pensam o contrário sobre isso. Mas olha, com o dinheiro que eles ganham também, quase já podes comprar robôs, não é? Portanto, Sim, a inteligência artificial está a chegar, não é? Portanto, isto é só mais um passo e qualquer está dia lá temos- aberto. Mas o mediatismo traz muita responsabilidade. Por exemplo, olha, eu estava a falar com a minha esposa este fim de semana acerca da equipa de futebol feminina do Benfica. Pronto, que era uma equipa que reivindicava mais atenção, não sei o quê. Pronto, de repente tem aquela atenção e depois os problemas que a equipa vai tendo, por exemplo, teve um problema com a Jéssica Silva.
Exato. Foi um problema que se tornou mediático e depois eles já não gostam desse problema, porque claro, quando tens mediatismo, o mediatismo traz responsabilidades. E portanto, isso serem profissionais, fazerem muito dinheiro, traz uma responsabilidade também enorme às vidas deles, e há muito sacrifício que um jogador de futebol tem que fazer, não é? Tu perdes a tua vida social quase por completo, não é? Não podes ir a um restaurante ou a um café como nós podemos ir, ou andar pela rua e ser insultado. Imagina, nós andamos pela rua a ser insultado. Já, não sei o quê, não sei o que mais. Não pode ser, meu. Tens o caso da Jennifer Hermoso também. Exato. Que ela teve que mudar muito a vida dela depois daquele acontecimento na final do Campeonato do Mundo. Do beijo com Tudo tem um com o preço. Biales. Pois, as pessoas, acho que o público em geral tem sempre essa tendência de olhar para estas situações e só ver o lado, é bom, ganha muito e Claro. mas há muito outro. Sim, há muitos fatores por há trás muitos disso. fatores que afetam psicologicamente os jogadores ou qualquer pessoa, não é? São seres humanos na mesma. Já há uns anos ainda estava o Cristiano Ronaldo. Sim. Há outro? Não? Há alguns. Ao Cristianinho. Ao Cristianinho. Quando ele estava em Madrid, em que fizeram um vídeo em que ele vai ao café, lá com, na altura acho que era o cunhado, e iam esperar quanto tempo para alguém abordá-lo para pedir um autógrafo, e sim, aquilo sim, sim. era Nem chegou um lá. atrás do... Não, é complicado. Impensável. É Eu complicado. lembro disso. E até tinham o número de vezes, Sim, não era que as pessoas se exatamente. aproximavam no Exatamente. canto superior Exatamente. de direita. Imagina, vais beber um café, nem consegues beber um café. Quer dizer, E depois são coisas que afetam psicologicamente. Exato. E há qualquer pessoa. histórias dele. O Ronaldo tem uma história também de uma passagem de ano que ele se mascarou para ir a uma discoteca, porque obviamente ele sabia que se fosse a uma discoteca normal que... Pois, mas isso é esperado, não é? O pessoal nesta vida sabe perfeitamente que sujeita-se a isso. ainda para mais numa discoteca, já Tem que, estás com saber os lidar, copos. tem que saber lidar com essas situações. não é? E há muitos casos no futebol em que os jogadores se suicidaram por pós da pressão, e os jogadores que têm, por exemplo, o guarda-redes dos Chaves este fim de semana, esqueço-me agora o nome dele. Hugo Foi o que vendeu 3 Hugo penaltis. Sousa. Sim, Hugo Sousa, exatamente. Ele fez-me lembrar o comediante Hugo Sousa, é isso mesmo. E ele teve muitos problemas psicológicos no Flamengo também, não é? Portanto, com a pressão. Não é fácil. Somos todos seres humanos, no claro. fundo, e temos que respeitar isso. E isso, acho que o dinheiro que há no futebol hoje em dia está a abusar um pouco do jogador, do ser humano, do jogador. Yeah. Prontos, olha, mas vamos continuar para coisas um bocadinho Mais alegres. mais Uma vez mais que é. positivas. Mais alegres, Temos aqui o Benfica Benfica a ganhar 1-0 aos Chaves. Desculpa, tenho que passar a bola a este lado. Óbvio. Eu pensei Claro. que tinhas acabado de dizer que íamos falar em coisas mais alegres. Então não é alegre. Benfica a ganhar não é alegre. Vamos falar em coisas mais alegres. Ricardo, o que é que tens a falar sobre este jogo? Pá, eu nem acho que vou passar a bola ao outro. Passa outro e não ao mesmo, não é? Então é melhor começar do lado direito. Outra vez, Paulo, dá-lhe. E vamos. Se quiserem uma análise imparcial também... Queres Sim, sim. Não, mas eu acho que Talvez seja deve melhor. começar pelo Vamos Andrew. então começar com o André. André. Ok. Antes de mais, assinalar a grande exibição do Hugo Sousa, que defende 3 penaltis, embora só tenham contado 2, não é? Podemos também falar que o Chaves teve muitas dificuldades com bola durante quase todo o jogo, só a partir do gol do João Neves é que eles tentaram um pouco mais, além do empate. Mas também da exibição do Benfica não há muito a falar, que valeu o golo do Menino de Ouro, não é? Agora é o Menino de Ouro, que hoje fala-se, hoje é dia das mentiras, fala-se que já está fechado para o Manchester United. Mas é isso. Foi um jogo, acho que uma exibição um pouco cinzenta do Benfica, embora tenha merecido a vitória na minha ótica. E lá está, voltamos à mesma coisa da seleção. Será que quando estes jogadores voltam das seleções, será que isso tem um pouco a ver também com o rendimento imediato após os jogos da seleção? Se calhar tem. Se calhar a semana não é bem preparada de uma maneira que, se não houvesse um jogo da seleção, se calhar seria bem preparada. Tendo os jogadores nas seleções e depois voltam a meio da semana, se calhar a preparação já não é igual, e vê-se o tipo de exibição que se viu com o Benfica foi, francamente, muito, muito, muito pobre. É só o que eu tenho a dizer em relação ao Benfica. Sim, embora que o Benfica, pronto, tenha dominado o jogo, teve realmente aqueles 2 penaltis, 3, mas 2 contaram. Eu acho que toda a gente está de acordo que foram muito mal marcados.
embora pronto, tenha-se dado mérito ao guarda-redes. Mas um pequeno pormenor é que o Cabral marcou 2 vezes para o mesmo lado, o Di Maria marcou para o mesmo lado o penalti. O Benfica está continua com muita dificuldade no ataque organizado também, Claro. não acham? Claro, o Benfica continua porquê? Porque é uma equipa que funila muito o jogo. Depois não temos uma referência na área, mas o avançado tem sempre a ter, como temos só um avançado, tem a tendência a vir a apoiar o jogo nas linhas, não é? Portanto, deixa-nos sem referência na área. Depois, obviamente, vamos fazer cruzamentos para a área sem ninguém na área, não pode ser, não é? Portanto, é um sistema que o Roger Smith gosta e temos que aceitar. Mas eu também acho que é fácil debater no Benfica. É sempre todos os fins de semana falamos o mesmo, toda a gente fala o mesmo. Mais uma exibição cinzenta. Sempre cinzento, mas continua em todas as frentes. Portanto, não é assim tão cinzento. É muito difícil, desculpa lá, Paulinho. Quando uma equipa se fecha, como o Chaves se fechou, não é? Como se nós falámos, montou um autocarro. Não sei quem é que viu o Arsenal com o Manchester City este fim de semana. Foi exatamente a mesma coisa. As equipas, quando defendiam tipo um autocarro montado em frente da baliza, é praticamente impossível penetrar. Portanto, uma equipa que tem as rotinas como o Benfica tem, de jogar mais pelo meio, um jogo mais funilado pelo meio, é complicado. É complicado porque é pelas linhas exatamente que se ganha espaços e que se ganha aquela oportunidade para cruzar e depois para criar oportunidades. E o Benfica não tem essas rotinas, mas continua a vencer. Eu acho que o resultado é indiscutível. O Benfica mereceu ganhar. Houve ali 2 ou 3 ocasiões em que o Chaves atacou e eu pensei que vai ser golo, porque atacaram com muito perigo. Prontos, mas eu acho que foi merecido, não há muito a dizer. Em relação aos penaltis, o segundo penalti não sei se eu marcaria, eu acho que deveria ser revertido, acho que nem houve toque no Di Maria, mas pronto, mas ainda bem que o Benfica não marcou o penalti. É discutível esse lado. É discutível, muito discutível. Mas pronto, de qualquer forma foi mais uma vitória. Valeu os 3 pontos. Valeu os 3 pontos. Sim. Mas só para finalizar, o Benfica continua com exibições cinzentas, como o Paulo falou, mas está a um ponto da liderança. Tem uma oportunidade na próxima jornada de passar o líder, que está a fazer um campeonato excepcional. Não é? E continua em todas as competições em que está inserido. Eu acho que o Benfica, o problema disto, as pessoas têm esta percepção de porque o Benfica criou um plantel aparentemente de luxo, que não sei se é de luxo não, mas gastou muito dinheiro. É obrigado a ganhar. É obrigado a ganhar. É aquela ideia de que o Benfica tem que jogar 200 vezes mais que o adversário. E pronto, já não é bem assim. No caso de Paris Saint-Germain em França, mesmo na Inglaterra é mais complicado, tens plantéis mais homogéneos, mas principalmente em França tens o Paris Saint-Germain e os outros são obrigados a ganhar. São obrigados a ganhar. Claro. E agora vamos continuar com o Sporting. O Sporting que ganhou por 2-1 ao Estrela da Amadora. Foi um jogo difícil, que já era de esperar. Já era de esperar. Ir à Reboleira nunca é fácil. Uma boa entrada do Sporting, mas que logo a seguir o Estrela da Amadora aproveita um erro grosseiro do Israel para fazer o primeiro golo. E depois o Sporting tentou ir logo em busca do empate, conseguiu bem rápido e ainda virou antes do intervalo. E a segunda parte basicamente controlou. O Estrela da Amadora só criou o perigo através de bola parada, como já tinha criado no lance do golo, e mais 3 pontos também. Eu por acaso já vi a maior parte desse jogo. Sem ter feito uma boa exibição, o Sporting acho que não fez uma daquelas exibições que já nos habitou esta época. Eu penso que nunca teve em questão o resultado. Tiveram a perder 1-0, foram para a frente, fizeram 2 golos e depois na verdade controlaram a segunda parte praticamente toda. Fiquei admirado de não ter havido mais golos nesse jogo, porque o Sporting já nos habituou a fazer muitos golos, mas eu acho que nunca teve em questão a vitória do Sporting. Sem ter sido uma exibição brilhante, mais uma vez terá a ver com o fator dos jogadores das seleções, não sei, possivelmente, mas sem fazer uma exibição brilhante, o Sporting ganhou, fez os 3 pontos merecidos, mais do que merecido. Eu acho que nesta fase da época é mais importante tanto ao Benfica como ao Sporting vencer os seus jogos do que propriamente fazerem boas exibições. Sim, as exibições. Que é o importante. Sim. E tem-se visto nas últimas exibições do Sporting, já não é aquele. Já não estão a vacilar a outra equipa. Continuam com bastante ataque e posse de bola, mas não é o Sporting do início da época. É frescura. Ou no meio da época.
que pronto, dominava do princípio ao fim, não é? Continua, ainda tem a mesma mentalidade, mas já não consegue tanto os resultados como estavam a ter de 5-0, 4-0, 3-0. Fizeram 6-1 agora ao Boa Vista, também há 3 jornadas. Há umas 3. Portanto, Mas obviamente Mas há jogos, a frescura é outra. Neste caso o Estrela não está muito aflito, mas também obviamente precisa de alguns pontos. Os Chaves a mesma coisa, na Luz precisa de pontos, que eles estão numa fase complicada. Então estas vitórias contra as equipas, digamos, mais pequenas vão ser mais difíceis, na minha opinião. Eu acho que a fase que o Sporting está a passar tem muito a ver também com a maturidade, porque é uma equipa que já sabe controlar os jogos. Uma equipa rebelde, marca muitos golos, não sei o quê, mas também se expõe um bocadinho. E o Sporting tem-se exposto, pronto, mas quando dá aquelas cabazadas, como nós chamamos, pronto, uma vez que abres a garrafa e pronto, e o líquido começa a sair, os golos começam a entrar, esquece, acabou. Mas o que eu vi no Sporting, desculpa, vai. Mas eu acho que também é um pouco da instabilidade, agora que eles sabem que tem com o guarda-redes, que não é um guarda-redes que, pronto, de referência. Tiveram o problema, desde que tiveram o problema com o Adam, o Sporting tem vindo sempre a sofrer golos. Sim. Praticamente. Sim. Não é, pronto, talvez como é que é o Israel? Ainda não esteja, pronto, ao nível do resto dos jogadores do Sporting. Mas é um bom guarda-redes, não se tirou o mérito, mas eu acho que o Sporting tem que ir ao mercado para a próxima época, um guarda-redes. Eu acho que sim, que o Adam também, à idade que tem, talvez já não deva fazer mais nenhuma época, não sei. Mas o Israel também acho que precisa de alguém ao lado que saiba um pouco mais, tenha mais experiência. Exato. Eu acho que os guarda-redes entre os postes, eu acho que não há muita diferença entre o guarda-redes que joga no Chaves e o guarda-redes que joga no Benfica, dentro dos postes. Um guarda-redes para mim define-se, a maturidade de um guarda-redes começa a definir, e tu percebes mais disto que eu, porque tens o curso de treinador, é precisamente nas saídas de bola, nos cruzamentos. É uma coisa que todos os guarda-redes têm dificuldade. Os grandes guarda-redes não têm dificuldade nisso, mas os bons guarda-redes conseguem definir o timing da saída dos postes. Exatamente. E uma coisa que o Franco Israel obviamente que ainda não tem, que é um jovem, que é um guarda-redes que não tem rotinas, e obviamente nos cruzamentos fez aquele erro, mas depois redimiu-se. O Estrela podia ter marcado 2-0, fez uma grande defesa. Fez duas grandes. Sim. Lembro-me uma assim de canto que houve uma cabeçada mas depois o Sporting, quando precisou do golo, o Sporting criou muita pressão, fez facilmente, notou-se perfeitamente que eles iam chegar ao intervalo. Pensei, pronto, ao ver o jogo percebi logo que o Sporting ia chegar ao intervalo com a vitória, e foi o que eles fizeram o 2-1. E depois, reparem, o Sporting tem 2 jogos importantes agora, que vão desgastar muito a equipa. E como falámos aqui anteriormente, o Sporting não tem um plantel assim tão vasto como o Benfica tem. E, portanto, o Ruben Amorim tem que... Exatamente, eles têm que começar a gerir um bocadinho mais o plantel. Então, eu acho que o Sporting fez a gestão do resultado. Obviamente que o 2-1 é sempre um resultado perigoso. Mas quando a equipa, tu sentes que o jogo está controlado, e acho que foi o que aconteceu. Porque se o Sporting precisasse mais um gol, iam atrás do resultado, e acho que conseguiriam. Claro. Sim. Muito bem, e agora vamos falar um bocadinho naquele jogo que houve uma certa confusão. Bastante. Uma certa confusão. É melhor ficarmos só pelo jogo em si. Estamos a falar, obviamente, já é o normal. do jogo do Porto-Estoril. O Porto perde por 1-0 contra o Estoril e há confusão, mas vamos falar no jogo em si primeiro. Sim. Porque depois temos que falar um bocadinho da confusão que houve. Sim. Na minha opinião, dado aquilo que se passou em campo, acho que o Porto merecia a vitória. Merecia que jogou melhor, não é? Mas a verdade é que o Estoril conseguiu aproveitar um erro da defensiva do Porto, um mau atraso do Otávio. Exato. Para o Diogo Costa, que não deveria ter tentado sequer dominar aquela bola naquele lance. Abordou mal o lance, faz falta, é expulso, e no seguimento do livre dá gol do Estoril. O Estoril jogou bem, jogou bem, mas para mim o Porto mesmo assim merecia ter ganho o jogo. Só que o futebol é isto, não é? Os erros pagam-se caros, e o vermelho ao guarda-redes, livre, golo, e mudou completamente o jogo. E notou-se o Porto, conforme os minutos iam passando,
de cabeça perdida. Foi mais uma vez aquela ansiedade de querer chegar ao gol e não consegue, depois há aquele lance, é penalti, não é penalti, eu acho que é penalti, acaba por ser... Isso ainda antes do gol. Antes ainda esse lance ainda antes do gol, porque se o Porto faz um 0 aí, o jogo se calhar muda completamente. Está controlado, estão à vontade. Apesar deles perderem, esta é a terceira derrota este ano com o Estoril. Em 4 jogos, salvo erro, acho que é a terceira vez que eles perdem com o Estoril. E 2 no campeonato, uma na Taça da Liga. Na Taça da Liga, não foi? Mas acho que há um quarto jogo, não sei para quê. Eu não sei para que é que foi, sinceramente. Eu parece que li em qualquer lado que havia houve 4 jogos. Havia 4 jogos, não sei se foi Será que foi Taça de Portugal, talvez. Possível. Pronto. Não, porque o Porto continua na Taça de Portugal. Mas esse quarto jogo o Porto ganhou. Portanto, o Porto perdeu 3 dos 4 jogos com o Estoril. Foram os 2 no campeonato na Taça da Liga. Numa Taça da Liga. Então deve ter sido Taça de Portugal. Deve ter sido a Taça de Portugal, exato. Portanto, e nota-se aquela, mais uma vez, o Porto, quando as coisas não correm bem, a equipa deixa de jogar e depois é problema atrás de problema. Pronto. E o Porto, na primeira parte, criou inúmeras oportunidades, podia ter feito mais que 1 ou 2 golos. Só que não marcou e o Estoril aproveitou bem. Claro. Embora que o Estoril este ano até tenha jogado bastante bem. Os jogos que eles fizeram para a taça, foram aqueles jogos que, por pouco, margem mínima, mas cumpriram. Um bocadinho com a estrelinha da sorte, mas é um pouco, é como estamos a falar com as equipas mais pequenas. Os argumentos são outros, não é? Exatamente, e eles jogam com os argumentos que têm, e o Porto, um bocadinho mais do mesmo, quando se vê a perder, começa a comédia no futebol a perseguir os árbitros, e foi isso que aconteceu ontem. E o Francisco Conceição, o Wendel, aquilo foi uma comédia. Vamos falar um bocadinho do final do jogo, portanto, porque eu achei pronto, que o ano passado viu-se isso no Porto, mas como o Porto estava a ganhar, não passou um bocadinho ao lado. Este ano, não. Quando o Porto perde, está sempre caboiada no fim do jogo. E também, os jogadores que foram expulsos foram bem expulsos. Além daquele penalti, que o Pinta Costa que disse no flash de interview que foi o Sérgio Conceição que sofreu um penalti. O homem também já tem 80 e tal anos. Sim, é verdade. Temos de dar um desconto. Mas a realidade é que o Francisco Conceição, mesmo naquela primeira falta, que ele vira-se para o árbitro e começa filho da curta. E vê-se bem que, não vou mencionar o que é, os ouvintes vão ouvir o que é, sim, sim. E vê-se em pleno que ele está a chamar nomes ao árbitro. Se fosse um árbitro que quisesse, podia expulsá-lo. Corajoso. Era caminho para a rua, porque vê-se nitidamente que ele vira-se para o bandeirinha e começa a reclamar com ele, depois vai direito ao árbitro e começa a chamar nomes ao árbitro. Yeah. Portanto, eu não sei se o VAR, desculpa interromper, eu não sei se o VAR pode intervir nesses casos aí. Eu penso que não. Em situações em que é cartão, penso que pode, mas de qualquer forma é necessário. O árbitro não é surdo, não é? Portanto, nota-se perfeitamente o que aconteceu ali. Devia ter agido. Que ele deve ter ouvido perfeitamente. Sim, eu acho que naquela segunda falta. Só que achou que não era para ele. Eu acho que naquela segunda falta, onde ele levou o segundo amarelo, e não é. Ele toca no jogador na cara, mas também não foi uma coisa assim tão. Mas não podes tocar na cara. Mas pronto, eu acho que o árbitro nessa altura viu. O jogador faz o papel dele, não é? Exato, mas o árbitro eu acho que levou mais um bocadinho em consideração aquilo que ele disse no primeiro cartão amarelo. Então agora é a minha oportunidade de os aplausos expulsar. que ele dá, não tem que questionar. Por muita razão que o Francisco tenha tido no lance do penalti, nada justifica depois de tudo o que ele fez. Não. O comportamento. do jogo. Não. O tipo de comportamento que se tem visto ao longo do ano é inaceitável. Era isso que me ia para dizer, Sim. mas isto era interromper. Sim. Desculpa. Eu ia só dizer, Paulo, e eu acho que há mais 2 vermelhos que ficam por mostrar aos jogadores do Porto. Sim. Mas pronto, o Paulo talvez tenha mais a acrescentar. É assim, árbitros. Acho que é normal quando um clube grande perde, tem que se arranjar sempre um bode expiatório, né? Porque é difícil reconhecermos as nossas fragilidades e que a culpa é nossa. Portanto, e acontece em todos os clubes.
Mas infelizmente mais no Porto, e há uma razão, mas vamos já antes disso. mas é uma razão muito simples e uma razão que, pronto, já posso dizer qual é a razão desde já, pronto, não importa, para não me esquecer. É o facto de que o Porto é um clube que está habituado a ganhar, é um clube que tem um historial incrível, um historial de vitórias. E um clube que quando começa a perder os adeptos não estão habituados, a estrutura não está habituada, a equipa não está habituada a perder e é difícil de digerir essas derrotas, obviamente que é natural. Agora, temos de saber perder, é bom saber ganhar e saber perder, não é? Portanto é isso que falta um bocadinho ao Porto, essa cena de saber perder. É a vantagem que o Sporting tem, apesar de ser um clube enorme, que tem um historial imenso também, mas ultimamente não tem tido aquele sucesso que merece pela sua grandeza o Sporting e não tem essa pressão que o Benfica e o Porto têm. E foi uma cena que estavas a falar do Porto, eu sei, mas foi uma coisa que o Ruben Amorim foi capaz de fazer no Sporting, foi criar essa cultura de que sim, somos um clube grande, mas temos que crescer outra vez. Porque nesta altura não somos tão grandes como o Benfica e o Porto em termos de resultados mais recentes, não é? Mas também não faz a pressão, por exemplo, que principalmente o Porto e o Benfica fazem aos árbitros quando as coisas não correm muito bem. Mas eu estou a falar de cultura, repara só. Tirando o Bruno Carvalho. No ano passado, repara nisto. O que acontece, a própria estrutura do Sporting está a fazer um trabalho incrível e com o Ruben Amorim ao ano. Repara, o ano passado o Sporting ficou em 4º lugar. Se fosse no Benfica ou no Porto, o Ruben Amorim este ano não era o treinador. Mas ele continua no Sporting porque eles têm um projeto, eles acreditam e têm uma mentalidade diferente, eles estão a reconstruir a equipa e o Sporting vai ser campeão talvez, se não houver, imagina que o Sporting perde um próximo fim de semana com o Benfica, vai abalar a equipa, aí é que vai ser o grande teste ao estado emocional da equipa e à maturidade da equipa. Agora o Porto, voltando ao jogo do Porto, com o Porto em todos os jogos que entra em Portugal, a não ser contra o Benfica e contra o Sporting, que há aquele 50% de possibilidade de perder, tem que ganhar. Portanto, quando dizemos aqui o Porto mereceu ganhar, claro que merece sempre ganhar. Quando joga contra os jogadores, as equipas grandes, quando jogam com a equipa mais pequena, normalmente tem sempre mais caudal ofensivo, merecem, normalmente 90% das vezes merecem ganhar. Mas agora há detalhes, há coisas pequeninas ali que acontecem que definem a equipa e obviamente o Porto psicologicamente não está bem. Isso nota-se na reação, porque eu nunca vi, sempre sentimos que o Porto é uma equipa que reage mal às derrotas, mas deste ano tem sido mais. Nota-se que há ali muita frustração. Há frustração ali, Muita. E isso... Mas não é por causa da arbitragem. Não, é a frustração deles próprios. E o que vai acontecer, há ali muitas outras só para terminar o meu raciocínio, o Porto está numa situação muito complicada, muito difícil, e eu temo pelo futuro do Porto, digo sinceramente. Eu acho que o Porto vai levar muitos anos a reerguer-se, porque este ano pode ser o ano de queda, e eu sinto que o Porto vai passar aquilo que o Benfica e o Sporting já passaram, há anos a seco, porque financeiramente está muito mal. Há jogadores a saírem já, pronto, custo zero. O Porto vai ter dificuldades em reconstruir um plantel de qualidade, enquanto o Benfica e o Sporting estão mais bem apetrechados em termos de plantel e em termos financeiros também. Portanto, acho que o Porto vai passar uma fase. E depois temos um Braga que está a crescer. O Porto vai passar e um Guimarães também. Que um Guimarães bem liderado pode ser um dos grandes em Portugal. E está a acontecer isso, não vamos esquecer isso. O problema deles é a liderança. Exatamente. Mas é um clube que não precisa de ter adeptos fora do Conselho. Eles têm no Conselho deles têm adeptos suficientes e apoio suficiente. Mas já nos estamos a alargar demais. Pronto. E o tempo do Porto, porque nós precisamos de um Porto forte para Portugal e para a Europa, porque o Futebol Clube do Porto tem-nos dado muitos pontos, tem dado muitos pontos a Portugal, tem-nos permitido ser uma das grandes ligas europeias. Portanto, é pena o que está a passar e tem que haver uma grande reflexão, não só a nível do clube, mas também a nível do futebol em Portugal, porque o que aconteceu, por exemplo, o Vendel vai empurrar o fiscal de linha e depois não há, aparentemente nem no relatório do árbitro apareceu, portanto isso aí é grave. Isto aqui é um sintoma de algo mais grave que se passa no futebol, talvez intimidação, não sei. Mas há algo que tem que ser feito para o futebol é do povo. O futebol tem que ser devolvido ao povo. Não pode ser destas pessoas que controlam nos bastidores o futebol, que obviamente em Portugal nota-se que há muito controle nos bastidores e a todo nível, não é só o Porto, mas fica o Sporting todos. Mas vai ser complicado. Mas é só uma pequena nota. Eu acho que enquanto não houver eleições no Porto, não vai haver estabilidade no Porto. Porque isso tem afetado bastante também o clube. Porque quando não há estabilidade, mesmo na própria direção, claro. É por isso que eu acho que talvez quando as eleições
tiverem terminadas, talvez o Porto consiga um bocadinho mais de estabilidade. Nota-se, parece que há uma ansiedade enorme, há uma estabilidade enorme. Eu estou em crer se o Porto preparasse os jogos do campeonato como prepara contra o Benfica, se calhar ganhava os jogos todos. E o Porto tem uma sorte de ter o Sérgio Conceição. Porque se não fosse o Sérgio Conceição, para mim, ele nesta altura, apesar do Ruben Amorim estar a fazer um trabalho espetacular, ele para mim é o melhor treinador em Portugal. Sim. Porque do nada consegue fazer muito. E se não fosse ele, se o Porto tivesse outro treinador, não estava na situação que está hoje em dia. Acho que estava numa situação pior ainda. Tem o ADN do Porto. Exato. Tem o ADN. Exato, mas o futebol em Portugal... O Porto gosta muito de falar nisso. Mas saindo um bocadinho ainda, desculpa lá, estou-me a adiantar, mas eu acho que é muito importante, estas alturas são importantes para refletir sobre o presente e como dá para o futuro. Porque eu acho que é assim, eu vejo, pronto, obviamente, no Benfica, já toda a gente sabe que eu sou benfiquista, no Benfica existe uma falta de comunicação muito grave. O Benfica muitas vezes é lesado e não há comunicação. E o que é que isso significa? Significa que o Benfica, e todos estes, no Sporting acontece o mesmo, nem tanto com o Varandas, porque o Varandas talvez não esteja tão ligado ao passado, mas é óbvio que há ali uma teia no futebol que os impede de falar, porque eles são todos cúmplices de algo. Nota-se perfeitamente. E mesmo nas eleições, o Pinto da Costa dá a impressão que ele está receoso de perder as eleições, não só pelo poder, mas há algo mais ali. E o Rui Costa é igual. No Benfica. No Sporting nota-se um bocado de diferença, mas também depois é aquele apego aos bancos e os perdões financeiros. Portanto, há muita coisa em Portugal que tem que mudar, mesmo. E para mudar, temos que nos livrar de todos, incluindo o Rui Costa, sinceramente para mim, livrarmos de tudo o que existe no futebol hoje em dia e recomeçar. Com pessoas que querem mesmo o bem do futebol e não de si próprio, dos seus interesses, ou medo do passado. Sim, mas tem que ser pessoas que realmente peguem e queiram fazer uma mudança, porque senão é mais do mesmo. Exatamente. Vai ser mais do mesmo. Eu acho que nada vai mudar. Vai ser muito complicado. Somos um país muito pequeno e há sempre... O Andrew um dia vai ser presidente da Federação, tem sempre aquele apego. Não, mas eu estou a fazer. Estou a tentar fazer candidatura. Tens aquele apego ao teu clube de coração e cheio de discursos. Não, mas obviamente que tu vais beneficiar. Assim, uma pessoa que não tem a integridade, por não ser totalmente íntegra, vai sempre fugir para o lado da sua cor. Isso é que é o problema. Por exemplo, o presidente da Liga é um caso, não é? Era árbitro. É da Liga, não é? Sim. Era árbitro. Yeah. Ele deve saber muita coisa. Nunca venceu o Benfica, esse gajo. Foi ele que levou aquela cabeçada no Colombo, não foi? Infelizmente. Esse é o Proença, não é? Sim, Pedro Proença. Mas foi um dos melhores árbitros portugueses, na minha opinião. Era sempre chamado para jogos internacionais também. Sim. Acho que foi o último árbitro que foi chamado assim para jogos internacionais, falo de Mundial. Ele é tipo o Soares Dias, tem a mesma postura. Assim, Arthur Soares Dias, sim. Pronto, meus amigos, e agora temos que falar um bocadinho nos dois grandes jogos que vão haver. Aliás, no dia em que estamos a sair aqui com o podcast, a terça-feira, há o jogo hoje. Hoje. Já devemos saber o resultado por esta hora que sair. Portanto, vamos discutir isto no próximo Vozes do Desporto, mas claro está. Olha, é uma boa oportunidade para saber aqui os prognósticos e ver se acertámos ou não. Isto é ver logo se acertámos. Quem é que vai ganhar entre o Benfica Sporting para a taça? Como é que é? Não vale a pena estarmos a discutir já o que é que pode acontecer ou não, porque vamos discutir isto na segunda-feira. Isto é só mesmo agora uma... O que é que vocês acham? Quem é que vai ganhar? Quem não vai ganhar? Normalmente a equipa que está menos bem, neste caso seria o Benfica, quando é estes derbys, parece que é a equipa que normalmente ganha. O Benfica, é um mito já do passado. O Benfica que joga em casa tem a obrigação de ganhar o jogo. Deve ganhar o jogo, porque é o Benfica e joga em casa. Agora, o resultado da primeira mão foi 2-1 para o Sporting. Eu penso que vai ser 1-0 Benfica, mas depois vamos ter a história do prolongamento e se calhar os penaltis. Está dado o meu palpite. Eu não vou dar palpites, porque a última vez que lhe demos palpites foi tudo ao contrário. Então dá o teu palpite contrário, que é para assim a gente perceber o que é que... Por o Sporting estar em vantagem neste momento, tem mais possibilidades de passar, obviamente, porque tem um golo de vantagem. E o Benfica, para poder ganhar, vai ter que marcar 2 golos. Portanto, vai ser muito difícil para o Benfica não sofrer golos contra o Sporting. Eu também acho que sim.
Portanto, eu acho que não. Pode haver um prolongamento e depois nos penaltis vai ser Então, muito difícil. Tens o prognóstico igual ao meu. Prontos, pode ir aos penaltis, mas pronto. Eu acho que vão ser 2 jogos distintos. O da Taça, penso que o Benfica tem que fazer uma grande entrada, contrário àquilo que tem feito até agora. Normalmente dá sempre as primeiras partes de avanço ao adversário. Portanto, se o Benfica quiser vencer, tem que fazer uma grande primeira parte, entrar muito bem no jogo e marcar cedo. Porque se o Benfica fizer sempre estar continuado, se precisar de gols, o Sporting no contra-ataque é muito perigoso. Portanto, penso que o Benfica tem que ter se não tiver uma entrada forte vai ser muito difícil. O Sporting também tende a quebrar nos últimos 30 minutos, tem essa tendência de quebrar também. Mas uma equipa que defende bem e depois contra-ataca muito bem como o Sporting, será muito perigoso se o Benfica precisar daquele gol nos últimos 30 minutos. Isto é o jogo da Taça. No jogo do campeonato acho que vai ser um jogo totalmente diferente. O Benfica vai jogar mais na retranca, à espera do contra-ataque. Porque sabe que se expor no ataque, o Sporting vai ser muito perigoso no contra-ataque e o Benfica nessa altura tem que ser mais... Já não tem aquela necessidade de marcar tão cedo, tem os 90 minutos. Eu acho que o Benfica vai jogar mais no contra-ataque, o Sporting vai dominar aquele jogo do sábado, penso eu. E espero, obviamente, que sejam 2 grandes jogos e que, se perder prefiro perder o jogo da Taça de Portugal e ganhar no sábado, mas acho que vai ser complicado. O Sporting está muito forte, mas o Benfica tem argumentos suficientes para ganhar também, portanto, que ganhe melhor, que não haja casos. É só o que eu digo. Exato. Até ver dependendo do que acontecer para a Taça, portanto, o jogo de sábado depois, achas que vai um jogo afeta o outro? Acho que depende da equipa. Acho que se realmente o Benfica perde o jogo da Taça, acho que vai abalar um pouco. Tem havido também alguma instabilidade, enquanto que se acho que se o Sporting acabar por perder a eliminatória, acho que eles têm sempre aquele foco, além de jogar em casa, acho que mesmo assim pode ganhar o jogo. O Benfica, lá está, acho que vai depender muito, apesar de ser jogos distintos, acho que vai depender muito também do resultado de agora, da Taça. Eu acho que afeta sempre, não é? Claro. Sim, mas o Sporting se calhar acho que está mais forte mentalmente neste momento. Sim. Então acho é capaz de reagir melhor. Suporta melhor a derrota, além de jogar em casa, não é? Pois. Mas eu apostaria num empate agora, não é? Na Luz, acho que muito dificilmente o Sporting vai lá ganhar neste momento. Não porque o Benfica esteja muito bem ou que o Sporting esteja muito mal, mas acho que é um derby, não é? E todos querem ir à final. E o Sporting eu acho que vai dar mais a bola ao Benfica e o Benfica tem tido muitas dificuldades em ter bola. Normalmente é melhor no contra-ataque e acho que vai ser o contrário em Alvalade. Faz sentido. Mas eu acho que em Alvalade a grande pressão vai estar do lado do Sporting. É como na Fórmula 1, liderar é mais difícil. Exatamente. Porque a pressão está ali. E portanto o Benfica não tem nada a perder. Mesmo. Se quem tem a perder é o Sporting, porque mesmo que o Sporting ganhe aquele jogo em atrás da Famalicão, ficaria com o ponto, depois tinha aquele jogo com o Porto no final. Mas eu acho que a pressão está do lado do Benfica. Sim, o Benfica vai atrás. Mas tu emocionalmente tu ganhas muito mais pujança emocional quando vens de trás, embalado. Quando tens que ganhar o jogo mesmo. Claro, se o Sporting, imagina que o Sporting se encontra agora de repente de 4 potenciais pontos de avanço, de repente fica a 1, potencial, não é? Porque ainda tem que fazer aquele jogo em atrás. Imagina que isso acontece. Imagina, cria uma pressão a uma equipa que não está habituada, como já falámos antes, não é que o Sporting não seja grande que é, eu não quero minimizar o Sporting, uma equipa grande, mas não está habituada a ganhar, não é aquela equipa que tem aquele ADN de vencedor atualmente, historicamente sim. O Benfica mas tem tido isso muito não mais é, nem é, e perdão aos Sportingistas, não é, mas é a realidade. E o Benfica está mais habituado a isso, estruturalmente, como um Porto. Por exemplo, um Porto na frente é um Porto perigoso. E o Benfica que se aproxima também é perigoso. Sim. A maior curiosidade que eu tenho neste jogo de quinta-feira, terça-feira, é se vai haver gestão de plantel. Se vai haver um ou outro treinador que diga assim que se lixa a Taça, que venha ao campeonato e que vamos ver um Amorim a descansar A, B, C ou D, ou o Schmidt a descansar A, B, C ou D. Eu acho que o do lado do Amorim não vai acontecer. Porque na verdade são 2 jogos na mesma semana e tendo os jogadores mais frescos para o jogo do fim de semana, acho que é mais importante do que os ter para a Taça.
Talvez na segunda Portanto, parte. eu estou curioso em ver qual deles é que vai, se vão todos, vai tudo a jogo, ou se realmente vai haver uma gestão de plantel. E será que o Benfica depois também vai fazer gestão no jogo do campeonato para a Liga Europa? Mas conhecendo o Roger É que ainda tem Sim. essa também. E aí não acredito. Eu aí penso que o campeonato será sempre, sempre a prioridade. Amigos, Não é? conhecendo o Roger Schmidt, ele não faz gestão. Não, Joga eu- sempre com os mesmos até arrebentarem. Isso é o que tem sido este ano. Pois. Que gestão é que ele faz? Mas Agora- Eu não estou a criticar, ele conhece os jogadores melhor que nós, mas ele não é daquele treinador de pensar no próximo jogo, ele pensa no jogo de hoje. Eu acho que é mais provável o Sporting, por exemplo, imagina que o Benfica entra bem e faz 2 golos e chegam aos 60 minutos o Ruben Amorim pensa, pronto, este jogo já não temos hipótese. Eu acho que aí o Ruben Amorim vai fazer rotatividade, vai pensar, vamos pensar no jogo de sábado e esquece. Mas o Roger Schmidt isso nunca vai acontecer porque não está na mentalidade dele. Ele não é treinador de fazer gestão. Mas Nunca faz. O Sporting já fez a gestão neste jogo do Estrela, deixou alguns dos melhores jogadores fora. O Ruhlmann ficou de fora, de certeza que ele vai ser titular Acabou por entrar na Luz. segunda parte. Acho que, para dar eu um acho pouco que de rotina. no próximo programa vamos ter aqui muita conversa sobre estes jogos e sobre o que é que se vai passar. Isto vai ser interessante. Pronto, vamos acabar esta secção. Vamos então só ver o gol da semana antes de irmos depois para o desporto local. O gol da semana Exatamente. esta semana foi para quem? Olha, foi o. Tu tens aqui vários nomes. Mas eu já apaguei esses nomes todos. Tinha pensado, nem me lembro do nome do jogador da Argélia que fez um grande golo. Pensei no Rodrigo do Real Madrid. Tinha pensado num jogador alemão também num jogo particular, mas o Ricardo deu uma ideia de assistir aos golos do Feyenoord de Utrecht. E o gol vai para Igor Paixão, um remate longe, a mais de 25 metros da baliza. Espetacular. Golaço. Uau. Golaço. Obrigado, É que estás a ver obrigado o jogo, Ricardo. vês o jogo e vês o remate, ficas assim a olhar para a televisão. Foi? Não, Mas não, foi? não, não. Eu fiquei assim, "Ei, que golaço. Uau. Tem o nome português, é português o gajo? É brasileiro. Acho que já jogou no Curitiba, se não me engano, que eu já fui investigar enquanto estávamos aqui Enquanto vocês estavam a comer aí uns corações, eu estava a fazer trabalho de casa. Trabalhinho de casa. És um grande profissional. Nós aqui nós só damos opiniões, tu dás factos. Andro, é Páscoa, nós temos que entrar dentro da época. E foi para isso que eu fui pascal. contratado, não é? Em falar em Páscoa, ninguém desejou Feliz Páscoa ao nosso amigo da Jamaica, o senhor que trabalha no hotel. O Manuel Joaquim. Ele sabe quem é. O Manuel Joaquim. O Dário. É, Dário, o nome dele. Manuel Joaquim. Muito bem. Olha, Feliz Páscoa aí, já passou na Jamaica. mas Exato, pronto, exato. espero que tenha É sido. verdade. Ok, vamos então passar ao NBA. E é verdade, mais do mesmo, não é? Mais do mesmo, os nossos pouco a Raptors. falar. Vamos só passar aqui os resultados porque depois acho que o comentário vai ser geral porque é mais do mesmo. Esta semana temos aqui o Paulo para falar. O Paulo pode falar um bocadinho. sobre os Raptors. Vou só dizer aqui o que se passou. Os Raptors perderam 88-96 contra os Brooklyn Nets. Depois voltaram a perder contra os New York Knicks, 101-145. E, por fim, contra os Philadelphia, 120-135. Paulo, tu é que és o homem do NBA. Olha, estamos a trabalhar para a Liga dos Últimos. Bom trabalho, porque nós precisamos daqueles primeiros draft picks. É isso. Eu não acho que isso é corrupção. Não. Não, Perder de propósito não é corrupção. Neste momento já não é propósito. não, Eu estou um bocado contigo, eu Sim, acho que é. Mas, também, Isto mas é- o talento também não é muito bom neste não, momento. claro. Mas será que eles conseguiriam fazer melhores resultados? Agora também já Acho que estou pouco naquela. Agora melhor. não sei. Vês aquele jogo contra Não. os Knicks que tens o maior número de pontos sofridos em casa de sempre, na franquia, e a maior diferença de pontos em casa. Isto faz-me lembrar. É porque são mesmo maus. Exato. Faz-me lembrar a equipa quando começou. Que estavam à procura de jogadores até chegar a um ponto a um nível mais alto. Eu acho que é a reestruturação dos Raptors agora. Nitidamente. E estão à procura dos draft picks. Claro. Porque já quando venderam os outros jogadores ou trocaram, já foi nessa questão mesmo para poderem ir buscar draft picks para reconstruir uma equipa. É normal. E É normal. fica a questão Isso é no ar. corrupção, Fica parem a de questão no ar propósito. do Paulo. Corrupção
Sim, mas é muito... sim, mas olha que eu acho que há uma É investigação uma corrupção aberta. organizada. Claro que é. Eu não sei se tu Sim, leste, sim, sim. se tu leste em algum lado, e aparentemente a Liga está a investigar um jogador dos Raptors que saiu em 2 jogos, não sei se foram seguidos, que saiu mais cedo porque estava lesionado. Mas acho que há uma investigação aberta. Não era aquele. Isso não tem a ver também com apostas? Esse jogador? Não, neste momento o que eu li foi que há uma investigação. Porter Jr., não é? Sim, acho que é isso. Há uma investigação porque o jogador saiu mais cedo, poderá ter eventualmente a ver com apostas. Acho que tem a ver com isso, Mas com apostas. o que eu percebi foi que será que está lesionado? E porque é que saiu mais cedo? Em 2 jogos. Portanto, Porque esta situação das apostas hoje em dia já se aposta em tudo, não é? Claro. E há muita corrupção, não é? sim. Mas é muito fácil de perceber se é de propósito ou não. Esta série de. Os Raptors já tiveram esta série de derrotas no princípio da época, meio da época. É fácil de perceber quando as equipas se foram fazer um estudo, não é só dos Raptors, mas no final das épocas, quando as equipas começam a perder, tiveram a mesma série de derrotas durante o campeonato, no princípio e no meio, senão é óbvio que estão a fazer de propósito. Não é? Yeah. Agora, eu pessoalmente não sigo muito os Raptors, não sei. Yeah. Mas eu, mesmo no NHL, eu nunca gostei desta regra de que na MLS é igual. Exato. De que quantos mais perderes, melhores jogadores podes ter. Sim, porque isso E depois se- muda totalmente a direção da equipa, não é? Claro, A e equipa não depois só- começa a apostar. E quando tu jogas com as equipas que estão a lutar pelo campeonato, tu, obviamente, quando estás a fazer por perder, não estou a dizer que vais, obviamente, não vais perder de propósito, mas depois talvez os jogadores que não dão um litro, não importa. Mas estás a influenciar o topo da tabela. Não é só influenciar a tua classificação, estás a influenciar a classificação toda. Exatamente. Mas o que é que as franquias vivem de quê? De dinheiro, não é? Ou estarem com 13, são 13, já são tantas, ou 13 ou 14 derrotas seguidas. Sim. Assistências nos pavilhões, esquece. Que eu tenho visto alguns jogos e está metade da assistência. Claro. Ou seja, Aqui, não entra aqui dinheiro. com os Raptors? Sim, não entra dinheiro. Patrocínios, obviamente, que também não vão ser os mesmos com uma equipa que se bate contra os melhores Sim, e vai vai ser ganhando complicado. os jogos. Vai ser complicado. Isso tudo depois vai influenciar Mas a marca da franquia. Mas eu acho que aqui em Toronto é o problema de Toronto, com as equipas de Toronto. Não podem aparecer, mas aqueles assentos já estão vendidos. Mas isso é portanto- mais no beisebol e no. Não, mas os Raptors também têm nos Maple Leafs. all-season tickets. É, mas os Raptors não têm. Mas tanto. eu acho que ele tem razão. Porque está tudo vendido. Está tudo vendido. E a questão é que agora não há interesse de ir ao jogo. Pois, mas se tu isso me desses também não 2 é- bilhetes para ir ver os Raptors, eu vou dizer, não quero ir. Prefiro não ir. No entanto, o banco, a cadeira está vendida. A maioria, por exemplo, eu diria que 75% Mas estarão do todas? estádio está vendido. E depois os O dinheiro outros está lá. Sim, não é por aí. Portanto, e isso é o mal de Toronto, porque o Toronto tem essa capacidade de ter sempre, pronto, boa audiência e pronto, economicamente. É para fazer lavagem Mas de A dinheiro. MLS Fazer tem lavagem essa de dinheiro de mentalidade. algumas empresas. Mas Comprou isso seria um bom podcast, falar sobre isso. Sabes porquê? Porque assim... Não, mas a sério, estou a falar a verdade. Estamos aí. Nós devíamos ter uma conversa sobre isto, porque acho que estamos aqui, assim, não opiniões assim, divergentes, não diria, mas assim um bocado diferentes. É assim, o desporto foi feito para o público, não é? Porque se não houver público, pronto, somos nós a jogar na brincadeira aqui de vez em quando aos domingos de manhã. Se não houver público, não há desporto, não. E é o seguinte, então o desporto tornou-se muito um negócio, sem dúvida. Yeah. Mas ter uma cadeira vendida e não está lá a pessoa, para mim não é desporto. Para mim não é desporto, sinceramente. E o que está a acontecer hoje em dia é que só as pessoas que têm possibilidades é que podem ir ao desporto, especialmente aqui no Norte América, para ver um jogo dos Maple Leafs, precisas de fazer, de hipotecar a casa, porque não consegues, né? Se fores levar a família, gastas $1,000 e tal à vontade num jogo do... O mínimo é $200 Pronto, então na fazes- média de jogos. Então Em fazes as cima, contas. lá em cima, não é? Exato, fazes as contas, tens uma fila de 4, vais lá, compras uma bebida, compras uma coisa para comer, então vais Viagem. embora teres, não é? Tens de trabalhar um mês por Estacionamento, podes ir lá. se levas carro estacionamento, Exato. gastas mais $40 ou $50. Pronto, é isso. Mas então o desporto deixou de ser para o povo. Ora, muito bem, então estamos de volta para falar um bocadinho só do NHL. Os Leafs também andam aqui sempre a saltitar de um lado para o outro. É Temos verdade. os Leafs a perderem com os Devils, 6-3.
Depois ganharam contra Washington 5-1 e ganharam novamente contra o Buffalo Sabres 3-0. Estamos a olhar para o Paulo. Bem, é um bocadinho mais do mesmo, não é? O normal é ganha 2, perde 1. Nas últimas semanas tem sido estas estatísticas. Exatamente. Continuam a jogar a mesma forma que eles têm vindo a jogar. Um pormenor que eu acho que este ano eles têm estado bem contra os Buffalo, que normalmente é Buffalo e Boston, é uma equipa sempre dura de jogar contra os Leafs. De resto, foi um resultado folgado contra o Washington, que surpreendente, porque o Washington era sempre uma das equipas de topo, com o Ovechkin, tudo, com os jogadores excelentes, não é? Este ano está um bocadinho aquém dos outros anos, mas eu acho que os Leafs estão-se a preparar para os playoffs. Esperamos que tenham uns playoffs muito melhores do que nos últimos anos. Mas, embora os resultados não tenham sido tão bons como os dos anos passados, não é? Mas pronto, eu acho que poderemos estar, talvez, como não estando nos primeiros lugares dos playoffs, nas entradas para os playoffs, eu acho que estamos em quinto. Sim, na qualificação. Talvez vamos apanhar um Flórida. Neste momento é Flórida. Hoje exato, é Flórida. Que é treinado por um ex-treinador dos Maple Leafs, o Paul Maurice. Que se for os Panthers, há alguma história entre já os dois, não é? Já conhecem um bocadinho as equipas pelo último playoffs. Esperamos que os próximos jogos que não mudem muito os resultados para podermos apanhar essa equipa outra vez. Não há dúvida que será os Panthers ou o Boston. Portanto, um deles vai ser, porque eles são os 3 primeiros na conferência dos Leafs. Agora, a luta aqui não é os Leafs, é o Boston e os Panthers. Exato. Que eles, parece que semana a semana, alteram. Uma semana está o Florida, outra semana está o Boston, outra semana está o Florida. Portanto, os Leafs neste momento estão onde estão e vão ficar por ali e vão ficar à espera de ver se é com o Boston, se é com os Panthers. Portanto, a dúvida será essa. Vamos então continuar. Vamos falar agora aqui um bocadinho de beisebol, não é? É um tópico novo. Tópico novo. Vamos a isso. MLB. Ora, muito bem. Beisebol. Estamos aqui com o início, não é? Isto é o início. O início. E como é que isto começou, pelo menos aqui para os nossos Blue Jays? Olha, foi o que as equipas de Toronto nos têm habituado, 2 vitórias e 2 derrotas contra os Tampa Bay. Começámos a época a vencer, depois tivemos 2 derrotas seguidas e terminamos a visitar Tampa com uma vitória. Exatamente. Epá, eu vou ser muito honesto, beisebol não é bem o meu jogo, portanto não sei, não percebo muito bem, mas tu estás um bocadinho mais dentro desse assunto? Entendo um pouco, mas não tenho muita paciência de ver, confesso. Então somos 2. Prefiro ir ver ao estádio, gosto bastante de ir ver ao estádio, mas assim na televisão não paro para assistir um jogo de beisebol. Qual é a vossa opinião? Eu prefiro jogar o beisebol do que estar a ver. Eu nem jogar. Acho muito parado. Por acaso gosto muito de beisebol, mas como já disse anteriormente, não dá tempo para ver tudo. Portanto, sinceramente não tenho seguido, O problema é mesmo isso, é que chega a um ponto que já entre futebol, basquetebol, hockey, mais beisebol, mais futebol americano. Família. Eu por acaso vi o primeiro jogo da época. É sempre bom ver o jogo da abertura. Eu penso que a equipa dos Blue Jays terá muito idêntica à equipa do ano passado, onde eles vão disputar talvez não a divisão, mas o wild card. Eu penso que no fim será mais ou menos isso. Tiveram só 2 assim, 2 saídas, o Chapman. Pois, foi o plantel, houve pouca mudança. E Brandon Belt também. Houve pouca mudança. E depois houve uma entrada ali de um veterano. Igual ao ano passado, acho que vai ser. Eles vão competir, talvez não para a divisão, mas para aquela posição do wildcard. O que seria bom para a cidade, claro. Quase que tivemos o Ohtani, não é? Sim, pois isso chama-se wishful thinking, não é? Pelo que se falava, não é? Era uma possibilidade. Sim. O Ohtani que fez um contrato milionário. Claro. É o desportista mais bem pago, não é? Neste momento acho que sim. Fez um contrato foi para LA, para assinar Dodgers, com LA, com os Dodgers. Ele nunca teve plano de vir para Toronto. Não. Foi mesmo só bidding bid. Que era só mesmo para, olha, preciso de uma segunda equipa para dar um preço que é para poder aumentar o preço com a outra equipa. Foi. Eu também acho que nunca houve negociações. Não houve intenção, não. Mas porquê essa
essa São jogadas de excitação à negócio. volta mesmo do Otani. É que eu não entendo muito de beisebol, então É um jogador do top e quando se menciona um jogador do top da cidade de Toronto. Prontos, e acho que vamos ficar por aqui, que já vai bem Vamos longo. ficar. Isto foi um programa especial da Páscoa. Especial da Páscoa. E vamos, olha, vamos aqui agora comer mais um bocadinho. Temos aqui o nosso buffet Patrocinado pelo R Bakery, pela R Bakery. E já agora também deem um saltinho até Jersey's, como é que é? Swag, exatamente. .ca. .ca, Ou JerseySwag.ca. E deem lá as camisolas todas e mais algumas que queiram para as vossas equipas, para os campeonatos e tudo mais. Portanto, e olha, ficamos assim, boa Páscoa, já passou, mas pronto, fica na mesma aqui os ovinhos da Páscoa. bons derbys. Exato, Isso, boa isso, sorte isso, para os isso. Esse é o derbys. melhor. Pessoal, fiquem bem.